amados, a paz do Senhor Jesus. Eu gostaria de estar compartilhando uma palavra de Deus, um alimento diário para a sua vida, que a palavra venha te edificar, que venha nos conduzir no caminho que devemos andar. Eu gostaria de estar fazendo uma reflexão sobre o que é servir a Deus com fidelidade e prudência. O que é servir a Deus com amor? No Evangelho de Mateus, no capítulo 24, do versículo 45 ao 51, vai falar da parábola do servo fiel e prudente. Nessa parábola, o servo fiel e prudente, encontramos a ênfase de servir ao Senhor, servindo os nossos irmãos. Quer servir a Deus? Trabalhar para Deus? Sirva os irmãos. Isto produzirá um ciclo de crescimento em nossa vida. Na medida em que crescemos espontaneamente, desejamos servir os irmãos, e quanto mais os servimos, mais vemos que precisamos crescer e buscarmos mais a maturidade espiritual. É necessário que nós servimos, porque a própria palavra vai dizer que a honra é de quem serve. E eu pergunto para você, você tem servido a Deus? Você tem honrado a Deus? Tem sido fiel a Deus? Porque a parábola vai dizer para nós vigiarmos, porque não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. A fidelidade, irmãos, é o pilar que sustenta o nosso relacionamento com a igreja. A fidelidade é o pilar que sustenta a nossa comunhão com Cristo. Não importa o tempo climático que esteja acontecendo, faça chuva, faça sol, haja fartura de paz, ou se fizermos guerra, em vez de promovermos bonança, se no caminho você encontrar o inimigo ou um anjo de Deus, independente do que acontecer, Jesus estará ao seu lado. E a sua presença será firme, será para promover melhor para Deus, para a igreja, para trabalharmos pelo reino. Quando nós lemos a palavra prudente, devemos entender que esse termo indica que ele busca evitar erros ou danos. E você tem evitado isso? Você tem evitado erros na casa de Deus? Às vezes, deixamos de fazer algo porque o pastor não viu, porque um dirigente não viu, porque o irmãozinho não viu, mas Deus, ele repara nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes, irmãos. Deus, ele quer os detalhes. Ser prudente é uma prioridade da vida cristã e ela significa cultivar a fidelidade. Ela significa que devemos ser fiel e não causar danos ao próximo, ou seja, não devemos arranjar confusão ou problema com qualquer pessoa que serve a Deus. Jamais poderá um crente agir desse modo. Devemos ter consciência e considerar um problema, irmão. E qualquer coisa, você vê o crente saindo, perdendo a sua paz, perdendo a sua comunhão, porque ele não vigiou, porque ele não foi prudente. Não devemos permitir, irmãos, que pessoas sejam afastadas do evangelho ou expulsas da igreja por esses elementos nocivos, que não se comportam com prudência. As pessoas assim que vivem atrás de confusão e nos deixam envergonhados, irmão, por seus comportamentos, claramente desconhecem o significado da fidelidade e da prudência. Porque se tiverem noção do que essas coisas são, praticassem tais virtudes, jamais
contaminariam os novos convertidos, transformando em cristão maledicentes e deformando-os espiritualmente. É o que nós podemos ver, muitos parando, muitos deixando de seguir a Deus. Porque o irmão falou, porque o irmãozinho falou. Não é verdade, irmão? Nós devemos ser um espelho para os novos convertidos. Nós devemos transmitir o amor de Deus. Em alguns casos, nós estamos promovendo guerra ao invés de bonança. Deus diz para que nós possamos cultivar essas almas, que nós devemos ser cultivador dessas pessoas. A fidelidade e a prudência, irmão, ela nos afasta desses caminhos impetuosos. Ela faz nos desviar do mal. Mas afinal, irmão, qual é o perfil do povo fiel e prudente? É uma pergunta. Qual é o perfil do servo fiel e prudente? Jesus fez essa pergunta ao discípulo no livro de Lucas, capítulo 12, no Evangelho 42. Jesus disse: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar tempo e razão. O servo que Jesus se referiu é o mordomo fiel. A descrição que cai muito bem sobre os apóstolos que usavam o seu dom para divulgar a vida e as doutrinas de Cristo. A responsabilidade deles, obviamente, é enorme. Daí precisamos ser fiel. É necessário ser fiel para que nós venhamos receber de Deus os dons espirituais, para que nós possamos ajudar aqueles necessitados, para que nós possamos trabalhar na vinha do Senhor Jesus. É necessário, irmão. É necessário. No livro de Hebreus, no capítulo 3, apenas o versículo 6, Paulo vai dizer aos Hebreus: mas Cristo como Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservamos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Tem conservado essa esperança em Cristo? Você tem esperado firme as promessas do Senhor? As declarações condicionais de Hebreus mencionadas nesse versículo, a atenção especial de Paulo, porque advertem que a salvação é condicional. A segurança do crente, irmão, em Cristo é mantida somente enquanto ele coopera com a graça de Deus, perseverando na fé. Tem perseverado na fé? Você tem buscado essa perseverança na sua vida? Você tem sido fiel? O Evangelho de Lucas, no capítulo 16, vai falar do mordomo infiel. O mordomo infiel. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, o versículo 8 é o que chama mais atenção nos dias de hoje, irmão. Que vai dizer assim: e louvou aquele Senhor, o injusto mordomo, porque haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aleluia. Os filhos deste mundo são mais prudentes que os filhos da luz. Cristo usa esta ilustração, irmãos, para nos ensinar que os incrédulos têm muito interesse nas coisas materiais. As pessoas que não têm o amor de Cristo, elas acabam se inclinando para as coisas desse mundo. Um carro, um emprego bom,
uma casa bonita, não é verdade? Mas Cristo ele vem nos ensinar isso, que não devemos nos inclinar para as coisas materiais para promover os seus próprios interesses e bem-estar. Por outro lado, os crentes, nós cristãos, frequentemente não temos a suficiência mentalidade celestial para usar os nossos bens terrenos para promover nossos interesses espirituais e celestiais. Ou seja, nós estamos tão agarrados com as coisas desse mundo. Os ensinamentos de Jesus é para a glória e honra de Cristo. E nós temos visto pessoas pegando o ensinamento de Cristo para promover os seus próprios interesses, para obter honra e lucro pessoal, ao mesmo tempo em que respeitará a verdade e a missão, os interesses do Redentor enfrentará todos os perigos com prudência. É necessário que tenhamos, irmão, prudência, sabedoria nos assuntos divinos, para que o Senhor venha nos guiar. O servo fiel e prudente, ele fará de Cristo o tema principal de seu ministério e procurará melhorar os seus talentos em benefício de seu mestre. Você tem feito algo para melhorar os seus talentos? Você tem buscado melhorar cada dia mais os talentos que Deus te deu? Você tem feito algo para Deus? É a pergunta. Você tem feito? O servo fiel possui marcas. Aquele crente fiel a Deus, ele tem que ter uma marca distinta que devemos conhecer. São 7 marcas que um servo fiel deve ter. São 7 marcas. A marca que o cristão deve ter é: os varões, por que fazeis essas coisas? Por que você faz essas coisas, irmão? Por quê? Jesus está perguntando, por que fazeis isto? No livro de Atos Apóstolos, capítulo 14, no versículo 16, vai nos dizer assim: o qual nos tempos passados deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos. Nós, irmãos, somos homens, como vos sujeita às mesmas paixões, e a vos anunciada, que vos converteis dessas vaidades. É necessário que nós deixamos essas vaidades de lado, para que possamos viver o melhor de Deus. A segunda marca que o cristão tem que ter é ser um servo fiel e proclamar corajosamente o Evangelho. Você tem proclamado o Evangelho de Cristo? Você tem espalhado o Evangelho de Cristo assim como Ele nos mandou? O Senhor está falando. Proclamar o Evangelho. No livro de Atos Apóstolos, capítulo 7, do versículo 21 ao 25, vai nos dizer: e sendo enjeitado, tomou-a filha de Faraó e o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em sua palavra e obra. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração e visitar seus irmãos e filhos de Israel. E vendo maltratado um deles, ofendeu e vingou, ofendido, matando o egípcio. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles
não entenderam. Aleluia. Eles não entenderam. Podemos ver que como Paulo e Barnabé, se esforçaram para pregar o evangelho, não é verdade? Em várias localidades, foram expulsos por diversas vezes, mas eles não se acovardaram. Eles continuaram insistindo porque aquele ali era o trabalho agradável a Deus. Eles estavam sendo fiel e prudente. Não é necessário proclamar corajosamente em meio às lutas, tempestade, guerra. Temos que ser corajosos. A terceira marca, o servo fiel, ele é necessário fortalecer e incentivar os outros discípulos. Você tem fortalecido seu irmão? Você tem ido visitar aquele irmão que não vai nos cultos? Você tem ligado para ele? Porque passamos tanto tempo em rede social, irmãos, que esquecemos de fazer algo para Deus. Esquecemos de trabalhar para Deus, de ser prudente com as coisas de Deus. Especialmente em relação às ameaças que muitos sofrem na vida cristã e ainda hoje continua sofrendo. É necessário que nós viemos ajudar os mais fracos na fé. O salmista Davi vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É necessário nós passarmos essa alegria para aqueles que estão fracos em casa, que não conseguem caminhar, que estão com alguma paralisia espiritual. É necessário que nós levamos o alimento diário, que é a palavra de Deus. É necessário que o nosso testemunho seja fiel e prudente com as coisas de Deus, para que as pessoas possam ver que nós somos firmes na palavra. E você tem sido firme na palavra nos dias de hoje, mediante esse vírus que está assolando o mundo inteiro, mediante um monte de coisa que está acontecendo, os sinais na terra. Você está firme ou você tem sido fraquejado? Porque a palavra de Deus vai dizer para que nós possamos construir e estabelecer a nossa casa na rocha, porque a casa estabelecida na rocha pode vir o tempo, a tempestade, pode vir o vento, pode vir o que for, que não derruba. A rocha é a palavra de Deus. Pode vir vento, tempestade, pode vir pessoas falar coisas ao contrário, tentar desanimar, mas você vai estar firme ali, cessado ali, porque o crente fiel, ele não tem tempo para ficar triste, porque a palavra de Deus, ela é suave e agradável ao nosso coração. Então, quando você vê um crente triste, angustiado, parando na fé, ore por ele, o ajude. É necessário que nós vamos buscar essas pessoas, irmão. A quarta marca, o cristão fiel e prudente deve apresentar o seu servo e ajudar a igreja a ser organizada de acordo com a liderança de Deus. É necessário você ajudar a ser um coparticipante das coisas de Deus. Ir para a igreja, para a casa de Deus bem arrumado, isso é bacana. Receber uma saudação, cantar um louvor. Mas você tem feito algo para Deus? Você tem limpado a casa de Deus? Você tem tirado 1 hora do seu tempo para meditar na casa de Deus? Porque passamos o dia inteiro fazendo as coisas da nossa casa. E a casa de Deus? Tem pessoas que chegam na casa de Deus, passam o dedo no banco cheio de poeira, mas não consegue pegar um pano e tirar. Não consegue limpar. É necessário, irmão, que nós sejamos coparticipantes das coisas de Deus. A quinta e a sexta marca, irmãos,
vem em conjunto, ela vem junta, que o servo fiel precisa prestar conta àqueles que investiram nele a missão de realizar o ministério da glória de Deus pelo que ele faz por nós. Aleluia. Você tem feito isso? Você tem investido em você? Você tem investido nas coisas de Deus? Porque é necessário a gente prestar conta daquilo que nós somos para Deus. Nós vamos prestar conta. É necessário para que você possa crescer no ministério de Deus. É necessário você continuar no caminho. É necessário você continuar navegando para mares, para outros lugares. É necessário ser fiel. É necessário, irmão. E por fim, a 7ª marca. O cristão, ele deve aprender que o servo fiel, ele precisa de momentos para recarregar sua bateria espiritual. Aonde você tem carregado a sua bateria espiritual? Quando o nosso carro, o nosso automóvel, ele acaba o combustível, nós o levamos ao posto para abastecer. Quando um aparelho de telefone acaba a bateria, quando a gente fica horas no telefone, mexendo em redes sociais, fazendo coisa que não agrada a Deus, quando acaba a bateria, nós colocamos para carregar. Assim tem que ser a nossa vida espiritual. A nossa vida espiritual tem que estar baseada em carregamento espiritual. Como se deve fazer isso? Orar, jejuar e palavra. O alimento diário do crente é a palavra de Deus. Às vezes estamos tristes, chateados com alguma coisa e vamos buscar conselhos a segundos e terceiros. A palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 6, que nós devemos orar, entrar no nosso quarto em secreto e orar ao Pai em secreto. E nós estamos buscando conselhos de pessoas lá fora, aonde muitos estão se distanciando do curral de Deus. Muitos estão saindo da presença, estão saindo da luz, porque não conseguem se alimentar das coisas de Deus. Contudo, irmãos, com tudo isso, o servo fiel, ele tem que ser um exemplo para os que estão chegando, os mais novos. O servo fiel é um exemplo que você deve colocar como meta para seguir a sua vida. Porque se passar o tempo se conformando e achando que nunca será alguém como Paulo, um exemplo, nós estaremos mais perto de ser um apóstolo. Nossos alvos precisam ser os mais altos, mesmo que saibamos que nunca seremos capazes de atingi-lo plenamente. Mas precisamos ter a certeza que seremos salvos. Mas só seremos salvos se formos fiéis e prudentes à palavra de Deus. Que os irmãos fiquem com essa reflexão, que os irmãos possam ter uma tarde abençoada, que o Senhor Jesus venha nos limpar, que venha fazer que nós nos examinamos, assim como diz a palavra lá em 1 Coríntios, que nós viemos nos examinar, que nós viemos ter mais prazer
e zelo, assim como temos com as nossas coisas, termos com as coisas de Deus. Que nós não deixamos nada nos paralisar nossa busca. Que o Senhor venha encher, limpar a nossa casa. Porque a palavra vai dizer que o Senhor Jesus, Ele é a fonte de água viva. A nossa vida tem que estar pautada em Cristo. Que os irmãos fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.